Nova pesquisa confirma declínio na aprovação de Lula. Os dados sucederam várias derrapadas do governo ao longo dos últimos 2 anos e são acompanhados de uma perspectiva econômica desanimadora, o que preocupa o Palácio do Planalto. Por redação, do Rio de Janeiro. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem a desaprovação de 44% dos eleitores, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, nesta terça-feira. O estudo mostra que os entrevistados que rejeitam o trabalho do petista se dividiram entre 32% que o consideram péssimo e 12% que o consideram ruim. Para outros 19,4%, o governo federal faz um bom trabalho. Já 26,3% avaliam a gestão como regular e outros 9,3% a consideram ótima. 1% dos entrevistados não soube ou não quis responder. No início de fevereiro, o Datafolha registrou a pior avaliação popular do petista em todos os seus mandatos presidenciais. 24% dos entrevistados disseram aprovar seu trabalho no cargo. Os dados sucederam várias derrapadas do governo ao longo dos últimos 2 anos e são acompanhados de uma perspectiva econômica desanimadora, o que preocupa o Palácio do Planalto a menos de 2 anos para uma nova eleição presidencial. Diante da baixa, o petista articula uma reforma ministerial. Rejeição. O descontentamento dos eleitores também se reflete na avaliação do governo. A percepção positiva recuou 8,7 pontos, enquanto a negativa aumentou 13,5 pontos no mesmo período. Na leitura binária, Lula é desaprovado por 55% e aprovado por 40%, enquanto 4% não opinaram. Já na avaliação mais matizada sobre o desempenho de seu governo, 28,7% classificam como ótimo ou bom, 44% como ruim ou péssimo, e 26% consideram regular. Os números indicam um governo que ainda mantém parcela de apoio relevante, mas enfrenta uma rejeição crescente. A tendência de queda aferida nas pesquisas CNT-MDA aponta uma erosão no apoio que Lula tinha ao assumir o mandato. Com a piora na avaliação do governo, a inflação política cresce entre partidos e outros poderes, enquanto a oposição ganha espaço eleitoral. Pesquisa. O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é aprovado por 49,7% dos brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, nesta terça-feira. Segundo o levantamento, outros 45,7% desaprovam o petista. Não sabem ou não responderam são 4,6%. Se comparado com o último levantamento realizado pela Confederação, em maio deste ano, a taxa de aprovação sofreu uma queda, de 51% para 50%, enquanto a de desaprovação cresceu, de 44% para 46%. A CNT entrevistou 2.002 eleitores de forma presencial, nas ruas e a domicílio, entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos, para mais ou para menos. Mais notícias. Juíza. Trump Media e Rumble não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. História da CNN. A juíza distrital de Tampa, na Flórida, Mary Scriven, negou o pedido de liminar da plataforma de vídeos Rumble e do grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. No documento, os advogados pediam que as decisões do magistrado não tivessem efeito enquanto o caso é analisado pela Justiça norte-americana. A juíza negou a liminar afirmando que as ordens de Moraes são inválidas em território americano, portanto a liminar é desnecessária. De acordo com a lei estabelecida, os requerentes não têm a obrigação de seguir as diretrizes e decisões jurídicas, e ninguém tem autorização ou é obrigado a forçar sua execução contra os requerentes ou seus interesses nos Estados Unidos, diz a juíza na decisão. Por fim, parece que nenhuma medida foi tomada para fazer cumprir as ordens de Moraes pelo governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos ou qualquer outra parte envolvida, complementa. Moraes e o Rumble têm travado um embate judicial nos últimos dias, após Moraes determinar o bloqueio da plataforma no Brasil, uma vez que a mesma não apresentou um representante legal no país. Dias antes, a empresa já tinha solicitado que a justiça americana declarasse ilegais as ordens de Moraes nos Estados Unidos. Posição do Rumble. Apesar da liminar ter sido negada, a defesa da empresa Rumble celebrou a decisão. Por meio de nota,
informou que o Tribunal de Tampa deixou claro que, se alguém tentar fazer cumprir essas ordens ilegais em solo americano, ele está pronto para intervir para proteger as empresas americanas e a liberdade de expressão. Na visão dos advogados que representam a empresa, a decisão envia uma mensagem forte aos governos estrangeiros de que não podem ignorar as leis dos Estados Unidos para impor censura em plataformas americanas. Este caso nunca foi apenas sobre a Rumble ou a Trump Media, foi sobre impedir que juízes estrangeiros tentem silenciar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. A AGU atuará no caso Advocacia Geral da União, AGU, por sua vez, informou que atuará na ação movida por Rumble e Trump Media contra o ministro do STF Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. A defesa será feita em parceria com um escritório internacional habilitado a atuar no país, conforme a legislação brasileira sobre representação judicial no exterior. A medida atende a um pedido do STF, e a AGU já iniciou as tratativas para sua atuação no caso. Asterisco com informações de Jussara Soares. Notícia importante. Exclusivo. Estados Unidos tentam afastar a Europa do seu acordo de financiamento com a Ucrânia. Washington quer assegurar que qualquer acordo bilateral que garanta a segurança da Ucrânia em troca de uma parte da sua riqueza mineral terá precedência sobre as obrigações que Kiev possa ter para com outros aliados, incluindo a União Europeia, UE, no caso de aderir ao bloco, segundo um projeto de acordo visto pela Euronews. De acordo com uma fonte familiarizada com a proposta, os Estados Unidos vão tentar, na quarta-feira, finalizar um acordo bilateral que estabelece um fundo de investimento para a reconstrução. O acordo bilateral e o acordo de financiamento associado constituirão elementos integrantes da arquitetura dos acordos bilaterais e multilaterais, bem como passos concretos para estabelecer uma paz duradoura, pode ler-se no documento. O fundo previsto contribuirá para a defesa e reconstrução da Ucrânia até que a sua economia devastada seja restaurada para o ponto em que se encontrava no final de 2021, na véspera da invasão total da Rússia, devendo Kiev pagar metade, menos as despesas operacionais, ou 2/3, 66%, em relação a qualquer território atualmente ocupado pela Rússia que possa ser libertado. O projeto afirma que qualquer acordo de financiamento incluiria representações e garantias, incluindo as necessárias para assegurar que quaisquer obrigações que a Ucrânia possa ter para com terceiros ou obrigações que possa assumir no futuro não onerem as contribuições da Ucrânia para o fundo ou a disposição de receitas do fundo. O projeto de lei continua com uma redação que parece ter sido concebida especificamente tendo em conta a futura adesão da Ucrânia à UE. Todas as obrigações previstas no acordo sobre o fundo não prejudicam as obrigações da Ucrânia decorrentes da sua participação ou adesão a quaisquer uniões de integração e ou zonas de comércio livre. Nem o governo ucraniano nem o governo americano responderam aos pedidos de comentários sobre o projeto de acordo até a data da publicação. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, afirmou na segunda-feira que a adesão à UE é a chave para o futuro da Ucrânia. A adesão à UE será a garantia de segurança mais importante para o futuro do país, afirmou Costa numa conferência de imprensa conjunta com os líderes da UE e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, em Kiev. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Ucrânia poderia aderir ainda antes de 2030. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esperar que os Estados Unidos continuem a apoiar o seu país. Não devemos perder a unidade entre a Europa e os Estados Unidos, afirmou, acrescentando que a potencial adesão da Ucrânia à NATO ou à UE melhoraria significativamente a sua proteção territorial. Zelensky afirmou que as conversações com Washington estão a decorrer, mas que os pormenores ainda não foram tornados públicos. Vamos discutir, agora não é público porque não tomamos uma decisão, sobre os contingentes e as infraestruturas para as garantias de segurança, disse o líder ucraniano. Sei o número de que precisamos, claro que o partilharemos, mas não numa conversa aberta, para não preparar os russos para isso. O presidente finlandês, Alexander Stubb, também instou os líderes europeus a acordarem e a lutarem por um lugar na mesa de negociações, da qual têm sido excluídos até agora. Stubb apelou aos países europeus para que intensifiquem os seus esforços no sentido de desenvolver uma estratégia unificada que lhes permita ter um papel nas conversações sobre o futuro da Ucrânia. Nas últimas 2 semanas, quando assistimos a uma mudança na parceria transatlântica, temos de acordar para uma nova realidade, afirmou. Outra notícia.
Nicolas responde a Haddad após ser chamado de moleque e diz que fez governo recuar. A fala de Haddad foi uma resposta ao vídeo de Nicolas, publicado em janeiro, que questionava a possível taxação de transações via Pix pelo governo federal. O deputado federal Nicolas Ferreira, PL, reagiu a declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, que o chamou de moleque durante uma entrevista ao portal ICL Notícias. A fala de Haddad foi uma resposta ao vídeo de Nicolas, publicado em janeiro, que questionava a possível taxação de transações via Pix pelo governo federal. Na entrevista, Haddad afirmou que a repercussão do vídeo, que alcançou 300 milhões de visualizações em menos de 48 horas, era fruto de uma fake news e criticou a situação. Uma fake news de um moleque, que, por acaso, é deputado, abalar um governo, disse o ministro. Nicolas, por sua vez, rebateu afirmando que foi ele quem fez o governo recuar e revogar as medidas. Um moleque que, por acaso, fez vocês arregarem. Um deputado que, por acaso, 1.492.000 votos, declarou o deputado em vídeo. Em janeiro, o governo anunciou que a Receita Federal passaria a monitorar as transações de todas as operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento, incluindo as realizadas via Pix. Isso gerou uma reação negativa nas redes sociais, com rumores sobre uma possível taxação do Pix, o que foi aproveitado por políticos de oposição. Nicolas, em seu vídeo, questionou as medidas. O Pix não será taxado, mas já houve surpresas no passado, como a taxa nas compras da China e a mudança na isenção do imposto de renda. Ele ainda apontou que o objetivo seria arrecadar mais impostos, afetando a população. Após o vídeo viralizar e gerar pressão, o governo federal negou que haveria taxação ou novos tributos sobre o Pix, mas já era tarde. A medida foi revogada. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.